Confirmam a importação de insumo chinês para mais de 25 milhões de doses de vacinas. No sábado, chega matéria-prima para a AstraZeneca. Na semana que vem, para a Coronavac. Com 55% dos britânicos vacinados, o Reino Unido normaliza o funcionamento de hotéis, cinemas, museus e restaurantes. Os números da Covid desabam e o turismo de Portugal se habilita para lucrar com as visitas de europeus. Em Roraima, garimpeiros atacam uma comunidade Yanomami pela 8ª vez. A polícia do Rio investiga a morte do funkeiro MC Kevin ao cair do 5º andar de um hotel. Números de abril. O desmatamento da Amazônia é o maior para o mês em 10 anos. A detenção de imigrantes ilegais na fronteira Estados Unidos-México é a maior em 20 anos. E quase 9 mil são brasileiros. Apesar dos apelos internacionais, o conflito entre Israel e o grupo Hamas entra na segunda semana. O Jornal Nacional está começando. A Fiocruz e o Instituto Butantan confirmaram para os próximos dias a chegada de insumo chinês para fabricar 25 milhões de doses de vacinas. As últimas remessas do ingrediente farmacêutico ativo da China para o Brasil foram em abril. Para a Coronavac do Butantan, dia 19. O Instituto está desde sexta-feira com a produção de novas doses totalmente suspensa. E no dia 24 foi a vez da chegada para a AstraZeneca da Fiocruz. Mesmo dependendo tanto dos chineses, o governo Bolsonaro continua provocando. No dia 5 de maio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer insinuações sobre a origem do vírus, sem citar abertamente a China. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Depois dessas declarações, a China não entregou mais IFA ao Brasil, alegou problemas burocráticos. Mas, em 7 de maio, 2 dias depois da provocação feita pelo presidente Bolsonaro, os ministros da Economia, da Saúde e das Relações Exteriores fizeram um apelo ao embaixador da China para que ajudasse na liberação do insumo. Segundo o Jornal Nacional apurou, nessa reunião por videoconferência, a embaixada da China reclamou dos constantes ataques do governo brasileiro. Cobrou manifestações públicas de apoio ao governo chinês. Hoje, em audiência no Senado, o Itamaraty amenizou os atritos e elogiou a China. Nós devemos, de fato, louvar a China nesse sentido, porque a China é o país que realmente tem mais exportado IFAs e vacinas nesse momento de pandemia. E nós reconhecemos plenamente esse esforço gigantesco da China para ajudar o mundo e o Brasil, em particular, nesse momento. A senadora Cátia Abreu, do Progressistas, presidente da Comissão de Relações Exteriores, reconheceu a corrida pelo IFA chinês e pediu que o governo brasileiro pare de atrapalhar as ações diplomáticas. Com os ataques que têm sido feitos pelo próprio presidente Bolsonaro e alguns poucos membros do governo, isso atrapalha o trabalho do embaixador chinês no Brasil quando ele vai lá discutir, dizer que precisamos ajudar o Brasil. Eu peço mais uma vez ao chanceler França, através do embaixador João Lucas, que, por favor, oriente o governo a não nos atrapalhar. Se ele não acredita na vacina, não é uma opinião geral do país. O ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, considera os atrasos nas entregas uma resposta da China às provocações do governo brasileiro. É uma maneira diplomática do governo chinês responder à maneira como o governo e a vacina foram referidos aqui pelo governo brasileiro. É uma maneira diplomática, não muito violenta, não muito direta,
de dizer que isso teve consequências. Quer dizer, quanto mais atacar, mais atrasa. Hoje, tanto o Butantan quanto a Fiocruz confirmaram que vão receber nos próximos dias lotes do IFA que estavam atrasados. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, voltou a reclamar dos ataques do governo Bolsonaro e confirmou a chegada de um novo lote de insumos. A matéria-prima prevista para o dia 14 de maio só deve chegar no dia 26 e serão 4 mil litros, 6 mil a menos do que o prometido inicialmente. A Fiocruz disse em nota que receberá 2 lotes para a produção da vacina no próximo sábado, insumo suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses. E ressaltou que, com as novas remessas, as entregas de vacinas estão asseguradas até a 3ª semana de junho. Mesmo assim, a Fiocruz informou que será necessário interromper a produção na próxima quinta-feira até a chegada do novo lote de insumo. E a partir dessa madrugada, o Ministério da Saúde começa a distribuir 6,4 milhões de doses de vacinas, 4,7 milhões da AstraZeneca Fiocruz, pouco mais de 1 milhão da Coronavac Butantan e 647 mil da Pfizer-BioNTech. E a Anvisa concluiu que não houve falha no invase da vacina Coronavac e que todos os frascos trazem 10 doses. A investigação da Anvisa começou no fim de março, depois que prefeituras de várias cidades do país começaram a reclamar que os frascos estavam rendendo menos do que as 10 doses indicadas. Os técnicos da agência concluíram que isso aconteceu por um possível problema nas seringas, seja por desvio de doses ou uso de seringas de tamanho inadequado. A seringa mais indicada, segundo a Anvisa, é a de 1 mililitro, que permite uma maior precisão no momento em que a dose é preparada. Essa indicação passou a constar na bula da Coronavac depois do início das investigações. Os primeiros lotes da vacina envasada pelo Butantan vinham, segundo o próprio instituto, com 6,2 ml, ou seja, uma reserva técnica que, em tese, poderia render até 12 doses se não houvesse nenhuma perda. No começo de março, a pedido do Butantan, a Anvisa autorizou reduzir o volume da Coronavac no frasco para 5,7 ml, ainda prevendo uma perda operacional da quantidade que fica no êmbolo, por exemplo. Durante a apuração, a Anvisa verificou que os frascos da Coronavac têm entre 5,5 e 5,9 ml, ou seja, o suficiente para as 10 doses, já com uma margem de segurança. Os Estados Unidos anunciaram hoje a decisão de doar 80 milhões de doses de vacinas a outros países. O presidente americano lembrou do último conflito mundial para fazer um anúncio. Assim como na Segunda Guerra, a América foi o arsenal da democracia, na batalha contra a pandemia de Covid, nossa nação será o arsenal de vacinas. Our nation is going to be the arsenal of vaccines for the rest of the world. Joe Biden disse que vai enviar mais 20 milhões de doses para outros países, vacinas já aprovadas e em uso aqui. Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson. Elas se somam a outros 60 milhões de doses prometidas pelos americanos da vacina da Oxford AstraZeneca, ainda não aprovada nos Estados Unidos. Biden disse que esses 80 milhões de doses vão ser entregues nas próximas 6 semanas. E que não vão ser usadas para conseguir favores de outros países. Os Estados Unidos já vacinaram quase metade da população com pelo menos uma dose e tem vacina de sobra para imunizar o resto. O governo Biden vinha sendo cobrado para ajudar no combate à pandemia no resto do mundo. Hoje, o presidente também tentou esclarecer a recomendação de sexta-feira de que pessoas totalmente imunizadas não precisam mais usar máscaras, nem mesmo em ambientes fechados. That's a decision they can make. Biden disse que as pessoas que se sentirem mais seguras podem optar por continuar usando, claro, e os negócios podem manter a exigência. Por todo o país, redes de lojas se dividem. Parte já anunciou que clientes e funcionários vacinados não precisam mais de máscaras, enquanto outra parte continua pedindo que as pessoas cubram os rostos.
Aqui em Nova York, o estado decidiu adotar a liberação das máscaras e hoje anunciou que nos eventos esportivos, como aqui no Madison Square Garden, por exemplo, pelo menos metade dos lugares vão ficar reservados para os vacinados. E aí eles não precisam nem usar máscaras, nem manter o distanciamento social. E mês que vem acontece o primeiro evento cultural exclusivo para vacinados. O encerramento do Festival de Cinema de Tribeca vai ser aqui no Radio City. 5.500 pessoas vão poder ficar sem máscara e sem distanciamento, desde que apresentem o comprovante de vacinação. E hoje Nova York também vive um marco no caminho da vitória contra o coronavírus. Depois de um ano, o metrô passou a funcionar novamente 24 horas por dia. Mas aqui e em todo o transporte público, as máscaras ainda são obrigatórias. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que o mundo vive um apartheid de vacinas. Tedros Adhanom afirmou que os países de alta renda representam 15% da população mundial e têm 45% das vacinas do mundo. Os países de baixa e média renda representam quase metade da população mundial, mas receberam 17% das vacinas. O Reino Unido começou hoje a maior fase de reabertura desde o início da pandemia. Não foi uma segunda-feira qualquer. Em boa parte do Reino Unido reabriram teatros, museus, hotéis, cinemas, pontos turísticos, como a Roda Gigante no centro de Londres. Bares e restaurantes agora também podem atender na área interna. Isso porque os números de Covid despencaram. Nas últimas 24 horas, o país registrou 5 mortes e menos de 2.000 novos infectados. Na Inglaterra, as pessoas agora podem receber umas visitas em casa e se encontrar ao ar livre em grupos de até 30. E os britânicos podem viajar para alguns países sem precisar cumprir quarentena na volta. O governo também divulgou novas orientações. Desde que haja uma boa dose de bom senso, até abraço está liberado. Mas parece que o pessoal desaprendeu. Pronto, agora sim. Os amigos já se vacinaram. Esse chamego aí também é entre amigas imunizadas. A da direita é a Maria Lúcia. Lembram dela? Estou vacinada. Até que provem o contrário, a primeira brasileira do mundo a ganhar uma vacina contra a Covid. A gente se conheceu por acaso no dia 8 de dezembro, em frente ao hospital em que ela trabalha aqui em Londres, quando ela tinha acabado de ganhar a primeira dose. E eu sou a prova, vacinada. Nosso reencontro hoje, 5 meses depois, é num lugar bem mais agradável, um pub, um bar clássico aqui do Reino Unido. Saúde. Ei, quanto tempo. Bom te ver. Eu não posso te abraçar ainda, a gente está com esse abraço aí engasgado. Ainda está engasgado. Porque eu não tomei vacina ainda, acho que semana que vem. Mas tem uma coisa que eu posso fazer hoje. Com 70% dos adultos vacinados. Os números aqui estão baixíssimos agora. E com essa nova etapa da reabertura... Ei, pode ver a cara. Eu e meus colegas repórteres aqui de Londres, a gente pode já gravar em ambiente aberto sem máscara. Aqui só precisa usar máscara em ambiente fechado ou transporte público. Então, chegou a hora. Já pode mostrar o rosto. Saúde. Hoje, com o fim da maioria das restrições, Lúcia está aproveitando essa sensação de vida voltando ao normal. Já estou com o teatro marcado, já estou com balé marcado. Eu adoro dança, assim, moda dance. Adoro. Já estou um monte de coisa marcada. Se Deus quiser, né? Agora é só para frente, vamos ver. O governo vem pedindo cautela, especialmente por causa da variante do coronavírus que surgiu na Índia e está se multiplicando depressa por aqui. Ainda não é o fim da pandemia, longe disso. Mas como é bom poder agarrar uma notícia boa dessa. É isso, um alívio. Depois da liberação de algumas viagens para o exterior, Portugal virou um dos destinos mais procurados pelos britânicos. O sinal verde do Reino Unido para viagens ao exterior devolveu o que mais faltava aos aeroportos de Portugal: vida. Essa turista britânica aproveitou a liberação e vai passar uma semana em Lisboa. Portugal conseguiu controlar a pandemia com medidas restritivas e agora colhe os frutos como um dos destinos turísticos mais desejados da Europa. O país já está na terceira e última fase do desconfinamento e conseguiu acelerar o ritmo da vacinação. Mais de 31% dos portugueses já tomaram ao menos a primeira dose. Estamos à espera dos bons dias de verão aqui, estamos à espera do retorno dos turistas
a nossa Lisboa normal, portanto esperamos melhores dias. Lisboa nunca parava durante 24 horas e agora vê-se muito abrandado durante a noite, portanto é isso. Além da permissão para receber turistas britânicos, o governo português autorizou a entrada de viajantes de outros países. Mas para os turistas brasileiros, nada mudou. O Brasil ainda faz parte de uma lista de 8 países com proibição de viagens aqui para Portugal. Com as novas medidas, o governo português coloca em teste os planos para o verão, que chega em pouco mais de um mês. Um respiro para a economia e um alívio para os turistas, que podem voltar a curtir férias, pegar um sol e experimentar novamente o mais próximo de uma vida normal. Em Brasília, os senadores da CPI da Covid se preparam para uma semana com mais 3 depoimentos, inclusive um que estava programado para ter ocorrido na semana retrasada. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, será ouvido amanhã. Telegramas diplomáticos mostram o intenso trabalho dele para importar cloroquina, mesmo após a Organização Mundial da Saúde interromper os testes e entidades médicas brasileiras e estrangeiras alertarem para os riscos do uso do remédio no tratamento da Covid. O presidente Jair Bolsonaro é defensor da cloroquina. Um dos focos da CPI são os gastos públicos e os esforços do governo em apoiar um medicamento que, segundo a ciência, não funciona para a Covid. Por outro lado, Araújo também será cobrado pela relação conturbada que manteve com a China, principal fornecedor do IFA, a matéria-prima para o Butantan e a Fiocruz produzirem vacinas. Ele deixou o ministério sob críticas, inclusive de aliados do governo, por não ter feito o esforço necessário para a compra de vacinas. Na quarta, a CPI vai ouvir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento será 2 semanas depois da data prevista e é envolvido em polêmica depois que Pazuello conseguiu um habeas corpus no STF para não responder a perguntas que possam incriminá-lo. Mas ele será obrigado a dar respostas a todos os questionamentos sobre outras autoridades. Os senadores devem questioná-lo sobre a compra de cloroquina e a falta de vacinas. Na gestão dele, o governo ignorou 6 ofertas de vacina da Pfizer contra a Covid. Pazuello ainda terá muito que explicar sobre o desabastecimento de oxigênio em Manaus. Ele é investigado pelo Ministério Público Federal no Amazonas por omissão, diante do caos vivido em Manaus entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Em entrevista à Globo News, o senador governista Marcos Rogério, do Democratas, defende que Pazuello não se recuse a responder a nenhuma pergunta. Esse habeas corpus protege contra excessos, contra abuso de autoridade. O Pazuello buscou o habeas corpus, mas longe de representar aí qualquer obstáculo à apuração dos fatos, a coleta do testemunho dele. O senador de oposição Tasso Gereissati, do PSDB, também disse à Globo News que o silêncio de Pazuello será um ato de confissão de culpa. Eu não tenho a menor dúvida que o silêncio é quase que uma maneira de confessar. Não é a primeira vez que numa CPI o depoente pede o direito, pede um habeas corpus preventivo para ficar em silêncio. Já ocorreu várias vezes. Todos se deram muito mal ao fim da CPI. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, que vai prestar depoimento na quinta-feira, também entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a responder a perguntas que possam incriminá-la. Ainda não há decisão sobre o pedido. Ela fez parte de um grupo do Ministério que viajou ao Amazonas para defender o uso precoce da cloroquina poucos dias antes do colapso na saúde do Estado. A CPI aprovou na semana retrasada um requerimento de informações para a Presidência da República. Pediu a relação de passeios que o presidente Jair Bolsonaro fez, que provocaram aglomeração de pessoas, muitos deles com a participação de ministros. O Planalto respondeu que não tem essa relação de eventos. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues da Rede, disse que estuda medidas judiciais para conseguir as informações. Vamos lá para São Paulo agora. O Alan Severiano traz o ritmo da vacinação e a situação da pandemia no Brasil, com os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Oi, Alan, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para o Bonner, bem-vindos de volta, boa noite a todos.
Hoje a gente começa com os números da vacinação pelo país. Nas últimas 24 horas, 507.385 pessoas receberam a primeira dose da vacina. E 248.519 tomaram a segunda. Assim, o total de vacinas aplicadas de ontem para hoje no país foi de 755.904. Até agora, os vacinados com a primeira dose somam 39.263.416, o equivalente a 18,54% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 19.423.560 pessoas, ou 9,17% da população. Essa é a meta, né? Vacinar a população com 2 doses. Hoje faz exatamente 4 meses que a vacinação começou no Brasil e o país não chegou nem a 10% dos vacinados com a segunda dose. Na tela agora o mapa da vacinação. 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados hoje. Em azul escuro, os que mais aplicaram a primeira dose em relação à população. E os 5 primeiros são Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Agora o panorama da pandemia. Em 24 horas, o país registrou 1.039 mortes por Covid. 436.862 pessoas já morreram da doença no Brasil. De ontem para hoje foram confirmados 35.888 novos casos, totalizando agora 15.661.106 diagnósticos. A média de casos segue em estabilidade, mas com aumento de novo, 8% na comparação com 2 semanas atrás. São em média agora 63.868 novos casos por dia. Já a média de mortes completa hoje uma semana com queda de mais de 15%. Redução de 19% em relação a 14 dias atrás. São em média 1.918 mortes por dia no Brasil. No mapa, a situação nos estados. Com alta, apenas um em vermelho, Goiás. Em estabilidade, em amarelo, estão 8 estados. E em azul, com queda na média de mortes, 17 estados e o Distrito Federal. Acre e Tocantins tiveram as maiores reduções hoje. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outras informações sobre a pandemia e a vacinação. Renata Bonner. Obrigado, Alain. O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, anunciou que está com Covid, que tem sintomas leves e que vai continuar trabalhando durante o período de isolamento. Uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que o nível de isolamento social dos brasileiros é o mais baixo desde o início das restrições para conter o coronavírus. No começo de abril do ano passado, 54% responderam que só saíam de casa quando era inevitável. No meio de abril, 50%. No fim de abril, 53%. Em maio, 50%. Em junho, 51%. Em agosto, 43%. Em dezembro, 34%. Em janeiro, 33%. Em março, 41%. Agora, 28%. Na primeira pesquisa, 24% disseram que tomavam cuidado, mas ainda saíam de casa para trabalhar ou outras atividades. Depois, 26%. 27%, 35%, 34%, 44%, 54%, 53% e março 47%. Agora são 63%. 18% responderam que estavam totalmente isolados, sem sair de casa de jeito nenhum. Depois, 21%, 16%, 13%, 12%, 8%, 5%, 7%, em março 8%, e agora 2%. 4% afirmaram que estavam vivendo normalmente, sem mudar nada na rotina, nas 2 primeiras pesquisas. Nas 3 pesquisas seguintes, 3%. Depois, 6%. 7% em dezembro e janeiro. 4% em março. E agora, 7%. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. A seguir, o efeito da falta de chuva nos principais reservatórios brasileiros. O desmatamento na Amazônia tem o pior mês de abril em 10 anos. Nesse mês, comemoramos o Dia do Seguro e a quinzena do seguro da Bradesco Seguros voltou. São 15 dias com ofertas especiais para você. Afinal, seguro saúde é mais do que consultas e exames. É sobre cuidado. Seguro de vida é sobre a sua vida, mas também sobre a vida de todos que você ama. Seguro dental é sobre sorrisos e alegria. Previdência é mais do que planejar o futuro, é viver o presente. Seguro residencial é sobre proteger a sua casa e quem mora nela.
Seguro alto é mais do que cuidar do seu carro, é estar preparado para os novos caminhos. E capitalização é se programar e dar uma chance para a sua sorte. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Hoje foi um dia absolutamente inesquecível na vida do Bruno. Ele levou seu gato para cortar as unhas. Americanas. Milhões de produtos. Relaxa, na Americanas você acha. Frete grátis. Relaxa, na Americanas você acha. Entrega rápida. Relaxa, na Americanas você acha. E o cupom para aproveitar tudo isso com desconto. Relaxa, na Americanas. Use o cupom RELAXA10 e garanta 10% de desconto no app Americanas só hoje. Baixe agora. Americanas. Deus me diz. Hoje, depois do Jornal Nacional, João Lucas só pensa em se aproximar da amante do pai. A gente teve uma briga feia ontem à noite. Eu acho que ele não gosta mais de mim. Não fica assim. Império. Em seguida, a única amiga que ele tinha foi assassinada. Agora, ele vai atrás do acerto de contas. Tudo que fazemos tem um preço. O Protetor 2, em tela quente. Garimpeiros atacaram pelo 8º dia seguido uma comunidade Yanomami em Roraima. Em um ofício enviado ao IBAMA, ao Exército e à Polícia Federal, lideranças Yanomamis pediram mais uma vez a instalação de um posto emergencial na região. No documento, os indígenas afirmam que o novo ataque ocorreu por volta de 9h40 de ontem na comunidade de Palimiú, no norte de Roraima. Contaram que sofreram mais ataque agora de bomba caseira, explodiu luz, bomba na próxima comunidade Palimiú e Porto de Saúde. E até agora o governo federal não mandou forças policiais nas comunidades para fazer segurança. Maior reserva indígena do país, a terra Yanomami tem quase 10 milhões de hectares. 27 mil índios vivem na região. Há mais de 4 décadas, a área virou alvo de garimpeiros ilegais. Estima-se que 20 mil garimpeiros estejam na terra indígena. Os conflitos se agravaram depois que os índios instalaram uma barreira sanitária no rio Arariquara. Na segunda-feira passada, barcos se aproximaram de Palimiú e tiros foram disparados em direção aos Yanomamis. No dia seguinte, policiais federais entraram em confronto com garimpeiros que estavam fortemente armados. A Polícia Federal investiga os conflitos e até uma possível atuação de integrantes de facções criminosas e foragidos da justiça que estariam infiltrados nos garimpos da terra Yanomami. Dentro do garimpo tem pessoas faccionadas, tem foragidos do sistema prisional, tem pessoas com mandado de prisão em aberto que encontram um local de refúgio, né, devido à dificuldade de acesso, à dificuldade de atuação, de fiscalização dos órgãos de segurança pública. Então, eles encontram um refúgio, uma forma de se esquivar da justiça dentro do garimpo. A Polícia Federal informou que espera apenas condições meteorológicas para enviar uma tropa. O Instituto Amazon anunciou que o desmatamento na Amazônia teve o pior mês de abril em 10 anos. A floresta amazônica perdeu só no mês de abril uma área verde maior que a cidade de Goiânia. O sistema de alertas da ONG Amazon detectou 778 quilômetros quadrados de desmatamento, 45% a mais do que em abril do ano passado. As derrubadas atingiram principalmente o Amazonas, Pará e Mato Grosso.
Apenas 2 cidades do sul do Amazonas, Lábrea e Apuí, concentraram 60% do total desmatado no estado. Segundo o Amazon, a região vem sofrendo com a expansão desordenada em áreas destinadas à reforma agrária. É preocupante porque é um estado que detém ainda enormes áreas com floresta e é uma área de ocupação, né, espontânea. Então é preciso ter políticas públicas locais para estancar esse problema do desmatamento nessa região. O desmatamento em abril aconteceu principalmente em áreas privadas ou ocupadas por poceiros, mas também avançou em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. Abril foi o segundo mês seguido de desmatamento recorde na Amazônia, de acordo com o Amazon. O que mais chama a atenção dos pesquisadores é que a devastação vem aumentando no período mais chuvoso aqui na região, quando tradicionalmente as derrubadas acontecem num ritmo menor. A gente nem chegou no período de seca e a taxa de desmatamento já está muito alta. Então é preciso ter em mente que vem a seca, vai ter mais desmatamento se continuar nesse ritmo e as queimadas. O Amazon também constatou uma tendência de aumento do desmatamento, considerando as taxas acumuladas dos últimos 9 meses. De agosto do ano passado a abril deste ano, a destruição foi 57% maior que no período anterior. O governo do Amazonas declarou que atua na repressão do desmatamento no sul do estado desde o começo de abril e que a região é mais vulnerável por causa da expansão agropecuária, principalmente em áreas federais. O governo do Pará afirma que diminuiu em mais de 60% o desmatamento nas áreas estaduais nos primeiros 11 dias de maio. Segundo o governo de Mato Grosso, ações de fiscalização reduziram em quase 30% a derrubada da floresta nos últimos 9 meses. Nós não tivemos retorno do Ministério do Meio Ambiente nem do Conselho da Amazônia. A falta de chuva reduziu o volume de água nos principais reservatórios do Brasil. Na usina de Marimbondo, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, o nível do volume útil baixou para apenas 8%. Situação crítica também na usina de Água Vermelha. O nível do reservatório bateu 7%. Esses reservatórios integram o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, o principal do país. Reúne reservatórios de hidrelétricas responsáveis por 70% da capacidade de geração de energia. Como um todo, o subsistema está com um nível de armazenamento de água em 33%. A situação é resultado da falta de chuva. O volume registrado desde outubro do ano passado é o menor dos últimos 91 anos. E por isso, desde o ano passado, o governo vem tomando medidas para preservar o volume de água desses reservatórios. A principal delas, acionamento cada vez maior de usinas termoelétricas, que geram energia a partir da queima de combustíveis como óleo ou gás natural. Além disso, importação de maior quantidade de energia do Uruguai e Argentina. E este mês, alguns reservatórios tiveram a redução de vazão autorizada pela Agência Nacional de Águas. É o caso dos reservatórios de Jupiá e Serra da Mesa. Jupiá fica no Rio Paraná, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Serra da Mesa está localizada na bacia do Alto Tocantins, em Goiás. A redução nas vazões busca diminuir a velocidade de esvaziamento para garantir geração de energia elétrica e outros usos. O governo federal criou uma sala de crise para apresentar um plano de ação em 15 dias. O consumidor já vem notando nas tarifas de energia o impacto das medidas excepcionais para poupar água dos reservatórios, como o uso de energia vinda das termoelétricas, uma energia bem mais cara. Estamos agora na bandeira vermelha, patamar 1, a segunda maior tarifa. E o período seco está começando. O Instituto Acende Brasil avalia que o país não chegou a uma situação de risco de falta de energia, mas que o momento é de atenção. Nós não estamos em nenhuma situação de alarme, não é essa a realidade, né? Porém, é importante que a sociedade tome conhecimento disso, o uso racional da eletricidade, o uso racional da água, enfim, a economia sempre que possível. Eu acho que essa é a contrapartida que a sociedade pode dar para aumentar a segurança de todos diante de uma situação de seca tão severa quanto a que nós estamos vivendo. Anne Lotterman, boa noite. Será que tem algum sinal de chuva para aliviar a situação desses reservatórios todos, Anne?
Infelizmente não, viu, Bonner? Boa noite para você, para Renata, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Até o final do mês, a chuva ela até se espalha para o centro-oeste, sul e parte do sudeste. Mas essa chuva, ela só é boa para a agricultura, para limpar o ar em cidades com muita poluição, mas não é chuva suficiente para resolver o problema dos reservatórios. Centro-oeste e sudeste estão no período de seca. Esse gráfico mostra a média de chuva de cada mês em Cuiabá. Repare, em janeiro chega a quase 250 milímetros. Agora, em maio, já cai para 50. Em junho e julho, a chuva do mês todo é 19 e 16 milímetros. Esse volume só volta a melhorar lá em outubro. Em São Paulo, a situação é bem parecida. Junho, julho e agosto são os meses com menos chuva. Em Cuiabá, amanhã, o calor chega aos 35 graus. Campo Grande, 32. Goiânia, 31. Brasília, 27. E Corumbá, 35. O centro-oeste está nessa área aqui amarela que não vai chover e a umidade pode ficar abaixo dos 30%. No norte, a chuva vai continuar forte. E no sul, tem previsão de geada na região de Bagé e nas serras gaúcha e catarinense. O Brasil é tão grande, né, que a gente tem condições de tempo completamente diferentes. E o friozinho do sul tem chance de chegar para as outras regiões também, Anne? Olha, dessa vez não vai chegar não, viu, Bonner? Por quê? Vou explicar aqui no telão. Porque a frente fria, essa daqui, ela se formou no mar e agora ela já está indo embora para o alto mar. Tanto que no centro-oeste continua o tempo firme e quente. E no sudeste pode chover fraco no Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, até o Paraná. Em São Paulo, 23 graus amanhã com garoa à noite. Rio de Janeiro, 27 com chuva fraca. Vitória, 30. Curitiba, 20. E Florianópolis, 24 graus. Em grande parte da região norte é moderado o risco de alagamentos. E na região de Manaus, muito alto. Os rios continuam subindo e a chuva não para. Em Manaus, as pancadas de chuva elas podem ser fortes ao longo da semana. Máxima de 29 graus amanhã. Recife, que teve muita chuva na semana passada, essa semana os volumes já são menores. Máxima de 30 graus nessa terça-feira, que é a mesma temperatura de Salvador, que terá tempo firme. Aracaju, 29 graus, Natal, 31, Belo Horizonte, 27, Boa Vista, 28, com muita chuva. Rio Branco, 32 e em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Até amanhã, Bonner, Renata. Até amanhã, Anne. Obrigado. A seguir, o número recorde de imigrantes ilegais detidos na fronteira americana com o México. A polícia do Rio investiga as circunstâncias da morte do MC Kevin. São nos momentos mais difíceis que você vê quem realmente está do seu lado. Para te dar conforto, te dar forças e te mostrar o caminho certo. A gente sabe que é só quando estivermos todos na mesma direção que vamos sair dessa. Seja na fazenda ou em qualquer lugar. Porque só quem já produziu mais de 1 milhão de picapes em 25 anos de parceria com o campo pode dizer com orgulho. Nova Chevrolet S10. A picape feita para quem faz. O que faz as garotas do Leblon tão apaixonadas? Qual o segredo por trás desse sorriso? Desse jeito manso de amar a vida? Quem dera que todo o Rio pudesse ser como elas. Que susto! Eu não acredito! Traições, adultério, filho bastardo, tudo, eu sou uma enciclopédia dessa sujeirada toda. Ai, peraí! Saninha! Para de perseguir esse pai. Venha se apaixonar por uma delas você também. Cuidando de você. Não resta dúvida que a medicina moderna evoluiu muito, mas uma coisa que chama a atenção e você deve estar conscientizado é a existência das doenças silenciosas. São aquelas que não dão sintomas, não dão sinais, entre elas várias: câncer, diabetes na fase inicial, hipertensão, glaucoma que leva à perda da visão e muitas outras.
A importância que se deve citar é de que a medicina moderna deve ter um foco na prevenção. E essa prevenção permite um tratamento mais precoce e evitar o avanço dessas doenças. E como você faz essa prevenção? Eu que te pergunto. Procurando um check-up de rotina. Conscientize-se isso. Isso é uma forma de você poder se tratar de uma forma melhor, evitando o avanço dessas doenças que podem causar grandes distúrbios. Cuidando de você. A polícia do Rio de Janeiro está investigando como o cantor MC Kevin caiu da sacada de um hotel no Rio. Ele morreu ontem aos 23 anos. O hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi vistoriado por peritos da Polícia Civil. Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, estava hospedado no 13º andar. Mas as testemunhas ouvidas pela polícia ontem à noite e hoje à tarde contaram que ele caiu da varanda do quarto dos amigos, no 5º andar. A queda foi do quarto 502, que fica na lateral do prédio. MC Kevin caiu entre a área da piscina e o bar do hotel. A polícia investiga se ele teria caído tentando passar para o quarto ao lado, de uma varanda para outra. Kevin foi socorrido e levado com vida para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e às fraturas. MC Kevin tinha acabado de fazer 23 anos. Ele nasceu e foi criado na Vila Ede, zona norte de São Paulo. Tinha vindo ao Rio para um show no sábado. As imagens mostram a última apresentação. Segundo a prefeitura, um show sem autorização. Em pouco tempo de carreira, o funkeiro já tinha quase 15 milhões de seguidores nas redes sociais. E na semana passada anunciou o lançamento da sua própria produtora. Ele fez sucessos com funks como Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada. No clipe da música, a imagem de Neymar estampada numa pipa. O jogador foi um dos milhares de fãs e admiradores que lamentaram a morte prematura do cantor. Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Vá em paz, menino. A cantora Jojo Todinho disse: ficarão as lembranças das suas palavras, gestos e brincadeiras. E a cantora Ludmilla escreveu: vou sentir falta da gente comentando os melhores amigos um do outro. Que o Papai do Céu te receba de braços abertos. MC Guimê fez uma homenagem postando vídeos e fotos do amigo. MC Kevinho agradeceu os 7 anos de amizade. E Denis DJ escreveu: Deus conforte a família. MC Kevin se casou há 2 semanas no México. A mulher, a advogada Deolane Bezerra, se despediu com uma foto do casamento e disse: naquele dia você falou no meu ouvido que vida agora é até que a morte nos separe. Você se foi e levou um pedaço de mim. A mãe de Kevin conversou com o filho pela última vez um pouco antes da tragédia. A última coisa que ele falou pra mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que ficou do meu lado a vida inteira. E agradecer a Deus por ter me dado ele. O velório será amanhã em São Paulo. Desde o começo da noite de hoje, uma multidão lota ruas da Vila Medeiros, na Zona Norte, perto da casa onde MC Kevin morou. Os fãs cantam e dançam os sucessos do funkeiro. O trabalho mais recente de MC Kevin, lançado em abril, se chama Minha Última Música. Pedindo tempo pra minha vida repensar, a hora do descanso dos gigantes. No mês passado, o número de pessoas detidas ao cruzar a fronteira México-Estados Unidos ilegalmente foi o maior em 20 anos. Entre elas, estão quase 9 mil brasileiros. Os números oficiais ajudam a entender a dimensão da crise de imigração que o governo de Joe Biden enfrenta. Só em abril, as autoridades americanas apreenderam quase 180 mil pessoas que atravessaram a fronteira com o México sem documentos. 8.745 eram brasileiros, mais do que os 6.900 detidos em todo o ano fiscal de 2020, que terminou em setembro passado.
Desde então e até abril deste ano, foram mais de 14.600. Com isso, o número de apreensões está próximo de superar o recorde de 2019, quando 17.800 brasileiros foram detidos na fronteira. Quando precisar. Heloísa Galvão é coordenadora de uma organização de apoio a imigrantes. Mas a narrativa que chega lá no Brasil é que você vem para cá, você se entrega na imigração, aí eles lhe dão o direito de trabalhar. Infelizmente, a história não é assim na prática, né? Mas as pessoas vêm pelo desespero, porque as histórias que a gente ouve aqui são de cortar o coração. Elas estão passando necessidade no Brasil, elas têm medo da violência. A última vez que os Estados Unidos viram números tão elevados foi em 2019. Na época, o então presidente Donald Trump reagiu com medidas que foram criticadas no mundo inteiro, como a separação de crianças dos pais. Agora, os imigrantes são atraídos pelo discurso mais acolhedor do presidente Joe Biden, que prometeu acabar com a política de tolerância zero de Donald Trump e implementar um sistema de imigração mais humano. Desde fevereiro, a Casa Branca permitiu que imigrantes que estavam no México começassem a entrar nos Estados Unidos para aguardar o processo de asilo. Mas os Estados Unidos não alteraram uma política de emergência implementada para conter o avanço da pandemia, que permite expulsar quase todos aqueles que cruzam a fronteira ilegalmente. Fontes do governo do Brasil disseram que um voo com mais de 100 brasileiros deportados pousará no país na sexta-feira. Será a primeira deportação em massa de brasileiros do governo Biden. Essas deportações foram autorizadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019 e se tornaram frequentes durante a presidência de Donald Trump. Chegou a 212 o número de palestinos mortos nos confrontos dos grupos extremistas Hamas e Jihad Islâmica com o exército de Israel. Entre os israelenses, 10 perderam a vida. As forças armadas israelenses bombardearam intensamente a faixa de Gaza no 8º dia do conflito. Os funerais se repetem, um atrás do outro. Esse palestino disse que o bombardeio começou de madrugada. Deviam atingir quem os ataca, não as pessoas pobres que dormem em suas casas. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel responsabiliza o grupo Hamas pela situação. Eles atuam no coração da população civil. Os civis da faixa de Gaza estão nas mãos do Hamas. Um comandante do grupo Jihad Islâmica foi morto. Jihad e Hamas continuam disparando foguetes contra cidades israelenses. Foram mais de 3.000 em uma semana. Esta brasileira, que vive há 12 anos em Israel, conta o que viu quando um foguete caiu na rua dela, em Ramat Gan, matando uma pessoa. Tocou a sirene, nós fomos para o bunker e deu uma explosão muito forte. Eu dei um grito terrível, assim, espontâneo, sem pensar. As janelas dos prédios foi tudo destruído. Os governos da França e do Egito pediram hoje um cessar-fogo. O primeiro-ministro palestino, Mohamed Stayeh, quer uma resolução da Assembleia Geral da ONU, onde nenhum país tem poder de veto para parar os ataques israelenses. Andrea Sassi, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, disse que o Hamas é considerado uma organização terrorista na União Europeia e que os eventos dos últimos dias mostraram novamente o motivo. Faccio appello alla calma. Ontem, o Papa Francisco voltou a pedir a paz na região e a afirmar que a morte de crianças é inaceitável. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini. Hoje, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, telefonou ao Papa Francisco para pedir apoio às sanções internacionais contra Israel. O Vaticano defende a solução de 2 estados, um de Israel e outro da Palestina, e a divisão de Jerusalém. O presidente americano Joe Biden disse hoje por telefone ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é favorável a um cessar-fogo nos confrontos entre israelenses e palestinos. Até hoje, Biden só havia manifestado apoio ao direito de Israel de se defender dos ataques de foguetes de militantes palestinos.
Neste domingo, no Chile, candidatos independentes conquistaram mais de 1/3 das cadeiras na eleição para a Assembleia, que vai redigir uma nova Constituição. Hoje, a Bolsa de Valores do Chile fechou em queda de quase 10%. Além da forte queda da Bolsa, o peso chileno se desvalorizou 2,1% hoje frente ao dólar, depois da derrota dos partidos tradicionais na eleição do fim de semana. Os chilenos foram às urnas não só para escolher prefeitos e governadores, mas também os 155 nomes que vão integrar a Assembleia Nacional Constituinte, que vai reformar a Constituição escrita em 1980. A Assembleia vai ter um inédito equilíbrio entre homens e mulheres eleitos. A Constituinte foi uma resposta às manifestações no Chile em 2019, que começaram contra um aumento das tarifas de metrô e se transformaram em um protesto generalizado contra a classe política. A atual Constituição do Chile é uma herança da ditadura de Augusto Pinochet, que terminou no início dos anos 1990. E a vitória expressiva de candidatos independentes, sem filiação a partidos políticos, surpreendeu. A sociedade chilena está em busca de mudança e os partidos tradicionais não foram capazes de preencher essa expectativa de mudança. Os independentes conquistaram 65 cadeiras, 42% do total. Os partidos de esquerda ficaram com 53 vagas. E a coalizão do atual presidente, o conservador Sebastián Piñera, obteve 37, o que não chega a 1/3 do total. Para serem aprovadas, as mudanças à Carta Chilena precisarão de 2/3 dos votos dos constituintes. Por isso, o governo terá dificuldades de impedir mudanças radicais na Constituição. Piñera disse que os políticos tradicionais deveriam ouvir o recado alto e claro de que eles não responderam adequadamente às necessidades dos cidadãos. Não estamos sintonizando adequadamente com as demandas e com os anhelos da cidadania. Especialistas apontam o risco de se fazer política sem partidos formais. Não há dúvida que partidos são muito importantes para a democracia e um excessivo personalismo, ou seja, o indivíduo se colocar à frente de instituições partidárias ou dizer que partido não tem importância alguma ou que partido não importa, ou seja, partido é fundamental para a organização de interesses na sociedade. Toda sociedade tem as suas heterogeneidades, tem as suas diferenças e essas diferenças precisam ser organizadas e canalizadas por meio de instituições partidárias e outros tipos de instituições que formam grupos de interesse. E agora a gente precisa ver se esses candidatos independentes vão gradativamente orbitar em torno de novos partidos ou até dialogar com partidos tradicionais ou vão adotar posturas aí sim, a meu ver, preocupantes, que é deslegitimar a existência de partidos para a democracia chilena. A Assembleia Constituinte do Chile terá até 1 ano para redigir a nova Constituição. Depois disso, o texto será submetido a um plebiscito. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestou depoimento hoje à Justiça Federal de Brasília. Ele falou novamente como testemunha no âmbito da Operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades públicas, como o próprio então juiz Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato. Moro disse que, na época em que ocupou o Ministério da Justiça, recebia informações sobre a atuação da Polícia Federal sobre a Operação Spoofing, mas negou que tenha interferido na investigação. Moro afirmou também que a invasão dos hackers prejudicou o sigilo de operações da Lava Jato que estavam em curso e que o vazamento das mensagens interrompeu investigações de crimes de corrupção e anulou condenações. A ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, também prestou depoimento hoje. Ela voltou a dizer que foi procurada por um hacker em 2019 que buscava repassar mensagens de procuradores da Lava Jato. Manuela Dávila disse que o hacker não pediu dinheiro. Tanto Moro como Manuela Dávila já haviam falado como testemunhas nesse caso, mas a Defensoria Pública da União recorreu e os depoimentos tiveram que ser refeitos. A seguir, os uniformes dos nossos atletas paralímpicos nos Jogos de Tóquio. Ler é pra já. Uma boa história nos faz viajar, explorar outros lugares, experimentar as mais diferentes sensações e imaginar o que a gente quiser. Contos, romances, gibis. Encontre uma leitura que te dê prazer. Ler aumenta o nosso conhecimento e nos ajuda a escrever e nos expressarmos melhor. Viva um presente com mais futuro. A vida é pra já.
está na Globo. Oferecimento Bradesco Seguros. Segurança e tranquilidade para a sua residência. Profissão Repórter mostra histórias de quem depende do novo auxílio emergencial para sobreviver durante a pandemia. A única opção que nós tínhamos era a rua. Em São Paulo, conheci um casal que sacou o benefício e foi direto para as compras. Eu vou mostrar como esse dinheiro durou pouco. Miriam morava de aluguel no Guarujá e tudo piorou com o fim do auxílio de R$600. A gente pensou, vamos para São Paulo, que ela é mais fácil as coisas. Amanhã, depois de No Limite, no Profissão Repórter. A minha jornada no empreendedorismo começou pequena. Costurei uma cortina e nasceu a BR Goods. Hoje somos referência em cortinas divisórias de leito com tecnologia de ponta. E a Dell Technologies sempre esteve comigo. Com atendimento consultivo, tenho soluções que dão tranquilidade para focar no meu negócio. E para o futuro, queremos fazer a diferença em hospitais do mundo inteiro, nos transformando em uma empresa cada vez mais digital e sustentável. Leia amanhã em A Tribuna. Tudo sobre o projeto de revitalização do mercado municipal de Santos e seu entorno. Veja também como é um dia de trabalho de uma condutora do VLT. Guarujá faz festa para receber o campeão do UFC Charles do Bronx. Tem ainda a dura missão do Santos contra o The Strongest em La Paz pela sobrevivência na Libertadores. Isso e muito mais no nosso jornal e também no site atribuna.com.br. Acesse. A Tribuna. Todo dia, o tempo todo. Cristina pode ser filha do comendador, fruto de um romance do passado. Só que ela prefere ficar longe dessa família. Eu jurei pra aquela gente que eu nunca mais ia tocar nesse assunto. Eu assinei um papel. Mas Cora não aceita que a sobrinha abra mão do direito a uma fortuna e vai jogar essa história no ventilador. O comendador tem uma filha bastarda? Tem, sim. Daqui a pouco. Você vai ou não vai exigir um teste de DNA do comendador? Império. Daqui a exatamente 99 dias, em 24 de agosto, vão começar as Paralimpíadas de Tóquio. Hoje, o Comitê Paralímpico Brasileiro apresentou os uniformes especiais da delegação. Durante um ano, esse time trabalhou duro. No corta e costura, na sinfonia diária das máquinas, surgiram as 43 mil peças que a delegação de 430 pessoas vai usar no Japão. O Comitê Paralímpico Brasileiro produziu os próprios uniformes. No lançamento, atletas viraram modelos do que eles mesmos ajudaram a criar. A gente produzia um protótipo dessas peças, elas eram entregues aos atletas para eles realizarem testes e devolviam para a gente, né, com a percepção deles. O resultado? Tecidos mais maleáveis para quem não tem força nos braços ou mãos, abertura na barra da calça por causa das próteses e a cor da roupa escrita em braille na etiqueta para os deficientes visuais. Esse casaco é amarelo. A gente se sente especial, né? Porque é chato, a gente ganha os uniformes e geralmente o que muda de uma roupa para outra é geralmente as cores mesmo, né? Eu estou louca para vestir a roupa da competição, sabe? Para experimentar. E se Deus quiser, com aquela roupa trazer uma medalha. É roupa nova para um grande desafio. Nas Paralimpíadas, o Brasil quer se manter entre os 10 melhores países na classificação geral. No Rio de Janeiro, terminamos em 8º lugar. E no Japão, o país pode alcançar um número histórico de medalhas de ouro. O Brasil tem 87 com as 14 que conquistou nos últimos Jogos. Em Tóquio, podemos chegar à 100ª em Jogos Paralímpicos e com um figurino novo. Eu já levei muitos não. E eu não posso deixar esse não, você não vai conseguir. Eu tô treinando para isso e estou indo para as Paralimpíadas, se Deus quiser, para trazer uma medalha, independentemente da cor. Medalhas para transformar esse som nesse outro. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.